A maior parte das empresas, principalmente as pequenas, elas colocam o objetivo e o meio do caminho elas vão descobrindo à medida que elas vão caminhando. Quando eu tenho um objetivo que eu não sei por onde eu vou, na verdade eu tenho um desejo, não tenho um objetivo. O objetivo é uma coisa muito interessante, porque a gente fala o tempo todo, inclusive a gente usa a palavra estratégia, como se estratégia e objetivo fossem a mesma coisa, não são. E normalmente as empresas elas pecam até na medição porque elas não sabem claramente qual que é o objetivo delas. Não é verdade, Murilo. As empresas sabem o que é o objetivo delas, é mais ou menos. Uma questão é você falar, olha, eu quero chegar no Rio de Janeiro, estou em São Paulo, quero chegar no Rio de Janeiro, isso é um objetivo, claramente isso é um objetivo. Mas eu posso ir de avião, eu posso ir de carro, eu posso pegar a Dutra, eu posso ir para Belo Horizonte e depois descer para o Rio de Janeiro. Então eu tenho vários jeitos e cada um desses jeitos é uma estratégia de chegar lá no meu objetivo chamado Rio de Janeiro. Só que a maior parte das empresas, principalmente as pequenas, elas colocam o objetivo e o meio do caminho elas vão descobrindo à medida que elas vão caminhando. Quando eu tenho um objetivo que eu não sei por onde eu vou, na verdade eu tenho um desejo, não tenho um objetivo. Quando eu olho para o meu objetivo e eu, de algum jeito, traço o caminho para trás, aí sim. Então, meu objetivo final é chegar no Rio, então o meu objetivo de médio prazo talvez seja chegar em São José dos Campos, e o meu objetivo de curto prazo é sair de São Paulo, na direção certa, é lógico, né? Então, qual que é a diferença dos objetivos de longo, de médio e de curto prazo? É que o objetivo de médio e de curto prazo, eles são sub-objetivos, vamos chamar assim, do objetivo final. Então, quando eu estou pensando em alcançar alguma coisa como empresa, eu tenho que entender que, a partir do objetivo final, eu tenho que ter o que a gente chama de milestones, né? Ou seja, os pontos de controle no meio do caminho para saber se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou indo para o lado correto que eu pensei. Então, os meus milestones, né, os meus objetivos de médio e curto prazo, me dizem se eu estou indo em direção correta. Vamos voltar lá no Rio de Janeiro. Eu saio de São Paulo e aí a primeira cidade que eu chego é Campinas. Então eu já sei que eu fui para o lado errado. Se eu não souber disso, ou seja, se Campinas for parte do caminho sem ser um milestone, sem ser um objetivo de curto prazo, eu vou continuar andando para o lado errado, porque eu não estou focando o meu objetivo final e não estou medindo no meio do caminho se eu estou na direção certa. Aí eu chego em Campinas e falo, opa, caminho errado. Pego a Dom Pedro, que é a estrada que vai voltar para a Dutra, corrigi minha rota. E aí eu pego a Dutra, só que eu pego a Dutra para o lado errado, voltando para São Paulo. E o meu próximo objetivo, que é o objetivo de médio prazo, é chegar em São José dos Campos. E na hora que eu vejo a placa que, primeiro, não aparece o nome, e segundo, que vai ficando cada vez mais longe. Significa dizer que eu não tenho um objetivo de médio prazo. Quando eu tenho claro onde eu quero chegar, e quais que são os pontos no meio do caminho que eu vou servir, os pontos do meio do caminho que eu vou utilizar para servir de medição, se eu estou ou não estou indo em direção onde que eu quero, quando eu tenho isso tudo, aí sim, aí eu tenho uma empresa que consegue pensar o processo, consegue pensar o objetivo e consegue acompanhar o que está acontecendo para saber se vai ou se não vai chegar naquilo que foi planejado. O objetivo é uma coisa, a estratégia é outra. Para o objetivo, a estratégia influencia, mas em termos de o que é objetivo de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, a gente tem que entender que são todas as três partes de um plano maior que é o objetivo final, onde que eu tenho que chegar, porque é isso ou para isso que eu criei a minha empresa.